Olá, hoje eu venho falar sobre a relação médico-paciente, a importância dessa relação para que possa estabelecer uma comunicação eficaz para que seu paciente possa contar todas as suas queixas para que se chegue ao diagnóstico correto do seu paciente. Eu sou Elza Rezende, médica, pneumologista e broncoscopista. Para que você possa abordar o paciente de uma forma integral, é preciso você ter o conhecimento do funcionamento do organismo do ser humano. Precisa entender anatomia, fisiologia. Por quê? Porque no momento que você está abordando o paciente, você vai precisar dos mecanismos fisiopatológicos das doenças, para que a gente possa, então, montar esse quebra-cabeça que é a história do paciente. Existe uma grande importância na anamnese e principalmente em estabelecer essa relação entre o médico e o paciente. Porque o paciente ele precisa ser visto, ser encarado como um cliente especial. Ele é um cliente diferencial. E por que eu falo isso, que o paciente é um cliente especial? Porque ele é fragilizado. Ninguém vai ao hospital, ninguém vai a um pronto atendimento, ninguém vai a um ambulatório porque está se sentindo bem. Normalmente, ou vai para resolver alguma situação física ou alguma situação de ordem psicológica, ou mesmo até para prevenir. Nós sabemos que existe a busca também pela prevenção, pela promoção da saúde. Então, esse cliente que vai procurar, ele é um cliente especial. Então, você que é médico, você que está estudando para ser médico, precisa ter esse entendimento dos cenários que esse paciente apresenta, ou na urgência e emergência, ou internado, ou ele procura no consultório particular, ou mesmo nos ambulatórios das diversas instituições, ou pública ou privada. É esse o paciente, que não importa se ele vem do setor público ou privado, você vai abordar de uma forma integral, começando com a identificação, queixa principal, HDA, que é a história da doença atual, interrogatório sintomatológico, aí depois vem os antecedentes, a história biopsicossocial, e essa relação precisa ser bem estabelecida. Por quê? Porque no momento que você consegue compreender esse paciente e que você deixa à vontade, ele consegue ir liberando as informações que você precisa para poder formular as hipóteses diagnósticas. E esse paciente, ele se comporta de diversas maneiras. A gente precisa entender também que nem todo paciente é igual. Às vezes, uma doença em um paciente é diferente da doença em um outro paciente. Exemplo, pneumonia. Pneumonia em um paciente jovem é diferente da pneumonia em um paciente idoso, que é diferente em um paciente que tem diabetes, que tem hipertensão, que fuma. Por isso, a gente não trata doenças. Nós não tratamos as doenças, nós tratamos o paciente com uma determinada doença. Então, essa medicina, ela tem que ser centrada no paciente, porque o paciente é que justamente nós vamos ver todo o contexto que envolve. É importante você, até na identificação, você precisa parar e fazer uma boa coleta na identificação. A religião dele vai importar? Vai importar muito. Por quê? Porque aí, se ele for de alguma religião que não permita determinadas situações, a gente tem que levar isso em consideração, as crenças dos pacientes, os valores que o paciente tem. Aí, a idade também é importante. Determinadas doenças ocorrem mais em uma determinada idade do que em outra, uma determinada faixa etária. Então, é importante que a gente consiga ver tudo isso numa sequência lógica, numa sequência correta, para que a gente possa interagir melhor com o paciente. Aí nós, como eu falei, tem basicamente 3 tipos de paciente que eu considero. Tem aquele paciente que é passivo, em que o médico acaba fazendo um monte de perguntas e ele só vai respondendo, ele não interage muito e ele faz tudo que o médico coloca como importante
e não dá assim muito feedback, não questiona. É aquele paciente que a gente chama assim passivo. Ele obedece a tudo que é proposto para ele. E existe um outro paciente que é o interativo. Esse paciente, ele chega no consultório, ele já leu sobre a doença, ele entende a doença e ele às vezes vai para tirar uma dúvida, porque ele já leu muita coisa. Então, é preciso também a gente abordar esse paciente e fazê-lo entender que a gente precisa de todas essas informações e não só responder aquilo que ele está na dúvida, mas a gente precisa fazer a mesma abordagem, passar pelo passo a passo. De repente, naquele momento, a gente tem um diagnóstico que o paciente nem imagina que tem. Por quê? Porque nós estamos deste lado, do lado em que nós fizemos todo um estudo, como eu falei, de anatomia, fisiologia, os mecanismos fisiopatológicos das doenças. Então, a gente vai conseguir fazer essa abordagem de uma forma bem mais ampla, uma visão holística sobre esse paciente, né? Então, existem esses dois tipos de paciente, que é justamente aquele passivo, tem um paciente que é interativo e tem um paciente que a gente considera que é resistente. Ele vai forçado, é aquele paciente que a filha ou a esposa chega assim, olha, eu trouxe aqui o meu pai, ou eu trouxe aqui o meu esposo, ele não queria vir e eu fiz de tudo e acabei trazendo. Esse paciente ele já vai forçado para o consultório. Então, ele é resistente a qualquer tipo de abordagem. Também precisamos ter toda maneira de abordar esse tipo de paciente, porque ele não vai dizer muita coisa da primeira vez. Às vezes, a gente só consegue alguma informação na segunda abordagem, já no retorno. Na primeira vez, ele não diz muita coisa, ele nega, porque a gente sabe que tem várias fases que o paciente passa, né? Que é uma fase em que, se ele tem alguma doença, por exemplo, diabetes, aí ele fala, não, mas eu não tenho essa doença, isso aí deu alto, porque eu comi alguma coisa, ou na noite anterior, eu jantei tarde, aí a gente repete o exame, aí o exame dá a mesma coisa, ou dá até mais alto, para ele poder se convencer de um determinado diagnóstico, e ele passa pelas fases. Então, esse a gente considera assim que é o paciente resistente. Então, seja ele resistente, seja ele interativo ou seja ele passivo, a gente precisa compreender que esse paciente é um cliente especial e que a gente precisa ter uma abordagem nele. O nosso objetivo principal é chegar às prováveis hipóteses diagnósticas. O nosso e principalmente o dele e o da família. Então, quando chega o paciente com a sua família, eles chegam angustiados, eles chegam preocupados. Diferente se for um cliente de um outro serviço que não seja da saúde. A gente faz uma comparação. O cliente que chega num hospital e o cliente que chega numa loja, por exemplo. Todos os dois são clientes, sim. Pela lei do consumidor, todos os dois são clientes, né? Eles vão utilizar os serviços, vão utilizar os produtos oferecidos. A grande diferença que eu vejo aí e que eu coloco sempre é que o cliente da saúde, ele é um cliente especial. Por que ele é um cliente especial? Porque o produto que ele vai consumir, o serviço que ele vai usufruir, é um serviço que não tem estoque, não tem como a gente estocar um serviço de saúde, diferente de fábricas, diferente de outros serviços. Então, ele é um produto imediatamente consumido, instantâneo. Então, dessa forma, nós precisamos estar muito bem preparados para atender esse paciente, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem que fazer uma abordagem, inclusive, de educação em saúde para esse paciente. A gente precisa ter a visão holística para poder explicar que, muitas vezes, determinados sintomas estão relacionados a fatores emocionais ou até mesmo a hábitos de vida que não são tão saudáveis. Tudo isso tem que ser abordado para esse paciente na hora da conduta, porque existe a conduta diagnóstica, que é aquela conduta em que a gente vai pedir os exames, que a gente vai fazer uma abordagem sobre que exames que a gente vai solicitar, são exames racionalizados. O que é isso? É assim, de acordo com os sintomas, de acordo com as hipóteses, a gente vai pedir os exames. Ah, não pode pedir tudo? Olha,
pode pedir de acordo com o que o paciente está apresentando. Diferente se você vai fazer um check-up, mas mesmo um check-up, a gente precisa levar em consideração a idade, precisa levar em consideração os hábitos de vida, precisa levar em consideração o tipo de trabalho. O paciente fumante, a gente precisa dar muita importância para os exames de imagem do tórax. Então, para cada paciente, a gente precisa ter uma série de exames para pedir, que são exames personalizados. Então, a gente precisa pedir esses exames de acordo com a abordagem que o paciente, de acordo com o que ele vai apresentar, então, a gente toma a decisão da conduta diagnóstica. E a conduta terapêutica, ela vai já ocorrer ou a conduta que a gente chama não farmacológica ou a conduta farmacológica. Tudo isso tem que ser abordado. Então, para chegarmos na conduta diagnóstica, a gente tem que passar por todo esse processo, como eu venho falando sempre. Identificação, queixa principal, HDA, ou seja, fazer toda a anamnese, depois fazer um exame físico, para então, depois, a conduta diagnóstica. Às vezes ele traz exames nesse momento da primeira consulta, você pode anotar, com certeza, mas tem que dar ênfase para as queixas do paciente, para a queixa principal, que a queixa principal é um fio condutor para a gente avaliar melhor esse paciente e ele precisa ser visto de maneira diferente. Pelos gestores de saúde também, pelos gestores, porque ele é um cliente especial e assim ele precisa ser tratado dessa forma, que fica muito mais fácil a gente chegar ao diagnóstico desse paciente quando essa relação médico-paciente se estabelece de uma forma integral, de uma forma coesa, que aí esse paciente ele vai se sentir à vontade, ele vai se sentir valorizado com todo o contexto, né? Então, às vezes, ele chega lá com o médico, ele já chega aborrecido, porque na recepção, talvez ele não tenha sido bem acolhido. Os gestores têm que estar muito cientes de atender o paciente, acolher o paciente, né? Fazer aquela abordagem inicial antes que chegue com o médico, porque passa todo o hospital, tem uma triagem, tem um acolhimento, isso tudo faz parte, porque o médico ele trabalha com uma equipe multiprofissional. O médico não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe, e essa equipe tem que estar envolvida para atender melhor esse cliente, que é um cliente especial, um cliente da saúde, o paciente. E esse paciente, ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem idade, ele tem crenças, ele tem valores, ele está num contexto que muitas vezes esse contexto não é favorável na sua casa e às vezes ele chega bem fragilizado e a gente precisa acolher e tratar da melhor maneira possível esse paciente, porque essa relação médico-paciente, ela é assim primordial para que o paciente consiga dizer tudo o que ele sente para que a gente possa, nós médicos, para que nós possamos fazer uma abordagem integral desse paciente e conseguir dar um retorno, dar um resultado de prováveis diagnósticos. Se não for algum diagnóstico que a gente possa tratar, mas que a gente possa encaminhar, dar um direcionamento para ele, porque é isso que ele precisa de um direcionamento, então a gente precisa ouvir esse paciente, ouvir as suas inquietações, as suas queixas, para assim a gente poder, então, fazer um desfecho bem favorável desse paciente. É isso que eu quero chamar a atenção hoje sobre essa relação do médico com o paciente. E para isso, o médico precisa estar preparado psicologicamente para atender e com os saberes. Ele precisa ter o conhecimento nosológico, o conhecimento fisiopatológico de inúmeras doenças, porque o médico ele é um detetive, ele vai investigar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente pega toda essa informação que o paciente nos revela, cada vez que a gente deixa ele à vontade, ele revela muito mais, a gente vai poder, então, liberar para ele aqueles diagnósticos mais prováveis. É esse o nosso objetivo, para que ele saia satisfeito do consultório, para que ele retorne e a gente possa fazer, então, esse acompanhamento, que ele se sinta à vontade, que ele se sinta satisfeito,
a gente precisa estabelecer muito bem essa relação médico-paciente.